aqui eu já deixei preparado, pessoal, e eu mostrei para vocês na aula passada o nosso diagrama de sequência, né? Então a gente tem trabalhado no nosso diagrama de sequência, né? E eu mostrei para vocês essa figurinha aqui da arquitetura, né? Da arquitetura. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui, né? Beleza, da arquitetura. Então, olha, a gente tem algumas camadas, né? Como eu falei para vocês, acho que na cadeira de arquitetura de software, vocês vão a falar um pouco mais sobre essa, essa arquitetura em camadas. Mas aqui, ó, a gente tem aqui a camada de DAO, Data Access Object. Nós temos a cadeira de nós temos a cadeira, nós temos a camada de fachada, a de controle e a view, né? E eu mostrei que as telinhas ficam aqui na camada de view, a de controle fica aqui na camada de controle, né, as classes de controle. E assim, isso aqui é o que eu chamo de classes do caso de uso, né? Porque essa parte aqui, ó, da fachada, ó, e da produto DAO, né, receita DAO, chefe DAO, que são classes de acesso ao banco de dados, e aí eles acessam o produto, acessam a receita, acessam a classe chefe, né? Isso aqui, ó, é reusado em vários casos de uso, né? A nossa interface aqui, a fachada, é como se fosse um ponto de acesso único para esse mundo do negócio, que a gente chama de mundo do negócio, né? Então nós temos aqui esse aqui é uma arquitetura, né, de camadas, onde ele separa, a gente pode separar aqui, através da interface, o mundo de negócio aqui para trás, né, visando o quê? O reuso entre vários casos de uso, entre várias funcionalidades e também até entre sistemas. E se isso aqui for um serviço web na internet, a gente pode estar utilizando isso aqui em vários sistemas, né? O back-end de vários sistemas. Então, isso aqui é reutilizado em vários sistemas e em várias funcionalidades do mesmo sistema. Por que é que eu estou falando isso? Porque o diagrama de componentes que a gente vai ver agora, o diagrama de componentes, ela é muito focado no reuso de componentes. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar a desenhar o diagrama de componentes para vocês entenderem. Então, primeiro eu vou criar aqui um novo pacote, né? Onde eu vou chamar de 02 ponto, em projeto, né? Nós ainda estamos falando de projeto, 3, né? Ponto, diagrama de componentes, tá? Você pode ter vários diagramas de componentes, tá? Mas normalmente a gente tem um diagrama, se o sistema não for muito grande, a gente tem um diagrama de componentes. Aí a gente vai aqui em Add Diagram e aí nós vamos procurar aqui, ó, Component Diagram. E aí a gente cria aqui o nosso componentezinho, né? O nosso diagrama de componentes. Beleza. Lembrando que aqui nós estamos usando a ferramenta StarUML, né? Tá? Na sua versão não paga, na versão Community, ok? Beleza. E por onde é que eu vou começar, Regis? Eu vou começar por essa parte do back-end aqui, ó. Essa parte aqui que eu vou trabalhar. Então, eu vou criar aqui, ó. Deixa-me ver. Eu vou vir aqui, vou criar um componente, ó. Esse aqui é o componente, ó, né? Ele ainda está na versão 2 pontos, na versão 1.5, ó. Na versão 2.0 é um quadrado somente, e esse desenho do componente fica aqui no canto, tá? Mas como a ferramenta ainda não se atualizou, nós ainda estamos usando a versão da UML 1.5, tá? Então vamos aqui. Então nós vamos colocar um nome aqui. Qual é o nome? Normalmente eu boto assim, ó, o nome do sistema, minhas receitas, ponto, não, ponto não, comp de componente ou minhas receitas, negócio comp, né? Eu boto assim, minhas receitas negócio comp.
E dentro dela, eu crio subcomponentes. Subcomponentes. Eu tenho aqui, ó, entidade, isso a gente pode estar no plural, comp, ou componente das entidades, tá certo? Onde nós vamos colocar nela aqui, ó, as classes de entidade. E aí a gente vê se dá certo a gente puxar aqui. Deixa eu ver se dá certo. Não, aqui não. Aqui, ó. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Não, é melhor a gente puxar daqui. Objeto. E aí eu vou colocar aqui, perfeito. A gente vai colocar aqui produto, todas as classes que aparecem lá né, no diagrama de entidade, né, o diagrama de classe, né, que a gente fez. Então, produto, receita, né, aquelas classes, que são essas mesmas classes que aparecem aqui, ó, no diagrama de componente, no diagrama de classe, ó. Essas classes que aparecem no diagrama de classe são as classes que a gente coloca aqui, tá? Então, olha, se eu for fazer um outro sistema, deixa eu puxar aqui. Se eu for fazer um outro sistema, tá? Se eu for fazer aqui um outro sistema de receitas e culinária, gastronomia, eu já posso estar reutilizando. Ó, o diagrama de componentes, como eu falei, ele é muito focado em reuso. Então, se eu for fazer um outro sistema, o iFood, sei lá, se fosse colocar receitas, né? Dona Benta Receitas. Aí nós temos os produtos, nós temos receitas. Eu já aproveitaria essas classes aqui, né? Então a gente teria aqui, ó, receitas, ingrediente, né? A gente já fazia reuso, aproveitamento. Então o diagrama de componentes ele é muito preocupado e muito voltado ao ao reuso, tá? Chefe, beleza. E aí, moçada, eu teria aqui também agora um outro componente que eu deveria dizer o seguinte, ó, que é do banco de dados. Então, DAO, Data Access Object, MySQL, que eu estou usando o banco de dados MySQL, né? Comp, certo? E aí eu vou já falar mais sobre isso com vocês, tá? E aí, ó, eu estou colocando aqui, né? E aí, ó, como eu falei lá no diagrama de sequência, para cada entidade do meu banco, para cada tabela, para cada entidade que é armazenada, nós vamos ter um DAO. Então, eu vou criar aqui, ó, o produto, produto DAO, produto DAO. Eu vou criar aqui o receita DAO. Mas os comandos de insert, select, update e delete são voltados para quem? Para o banco de dados MySQL. Tá legal? Para o banco de dados MySQL. Então, deixa eu colocar aqui, ó, ingrediente DAO. Ingrediente DAO e também aqui o chefe DAO. Chefe DAO. Né? Tá aqui criado, né? Beleza, show de bola. E aí, moçada, eu criei aqui um componente com as classes dentro que acessam um banco de dados MySQL. Então, a implementação desses caras é dependente do banco de dados MySQL. Mas aí, digamos que uma pessoa chegou para mim e disse, Regis, olha, o banco de dados MySQL agora é pago. Ele é pago, ou então ele está na nuvem, é mais caro do que a instância do PostgreSQL, né? Então eu quero mudar o meu banco para PostgreSQL. Aí eu disse, não, beleza, então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui um outro componente, que é o DAO PostgreSQL comp.
Então, eu venho aqui, né? E pego a mesma classe que está aqui, eu crio novas classes aqui, mas com os mesmos métodos. Cada método tem os seus parâmetros. E aí eu mantenho a interface, mudando só os selects, os deletes, os updates e os inserts com os comandos específicos do PostGrid. Então, produto DAO. Aí eu vou aqui, ó, receita DAO. Eu vou aqui em ingrediente DAO, né? E vou aqui para chefe DAO. Chefe DAO. Então, assim, ó, os métodos, os parâmetros dessas classes, os nomes continuam os mesmos. Só muda o que? A implementação dos comandos, que em vez de ser para o MySQL, são para o PostGrid. Então, na hora que eu mudar o banco de dados de MySQL para PostGrid, eu só faço retirar esse componente e substituir por esse componente. Então, o diagrama de componentes, ele também se preocupa com essa visão aqui do reuso, né? Da substituição de componentes. Então, eu troco um pelo outro, não propago alteração, e aí funciona perfeitamente a mudança de banco de dados, ok? Beleza. Ainda do lado do negócio do componente, nós temos a classe da fachada. Podem existir diversas fachadas, pessoal. Mas aqui no nosso caso, como o sistema é pequeno, eu criei apenas uma fachada. Então, eu venho aqui em objeto, crio aqui minhas receitas fachadas, fachada, que é um objeto aqui. Só que observe, a camada do controle, ela não deveria pular diretamente para o DAO. Ela não deveria pular. Ela tem que vir por intermédio dessa interface aqui, dessa fachada, que é uma interface, digamos assim. Então, eu vou criar aqui, ó, esse elemento, ó, interface, vou criar ele bem aqui, interface, que eu vou chamar de I de interface, minhas receitas fachada, que é o mesmo nome dessa fachada. Então, o acesso é só por intermédio dos métodos que são exportados, públicos, aqui da minha fachada. E aí, o que é que eu faço? Eu uso aqui, ó, o interface realization, que eu puxo daqui. Peraí. Interface realization, que eu puxo daqui para cá, ó. E aí, eu boto uma porta. O que é a porta, Regis? A porta, ele é um concentrador. Cadê a porta aqui? Deixa eu ver. Componentes structure, pronto. A porta, ela é aqui um agrupador. Vou até tirar esse nome. Ele é um agrupador, não permite. Então, deixar aqui porta mesmo. E aí, nós temos aqui a dependência que eu vou usar dessa porta para essa classe. Eu estou dizendo, ó, essa interface, minhas receitas fachada, ela é implementada por quem? Pela classe minhas receitas fachadas, tá certo? E aí o ponto de acesso é somente através dessa fachada. E aí ele chama produto DAO, ele chama produto e tudo mais. Beleza, Regis. Agora, me fale aí aonde é que fica as classes. Espera aí, deixa eu ver aqui. Puxar isso aqui. Espera aí, só um instante. Puxar isso aqui, um pouquinho mais para cá, para que eu possa colocar. E aí, ó,
para o componente, para a funcionalidade, ó, eu vou criar agora aqui, ó, as classes, né? Eu vou criar um componente, que é o componente para cada funcionalidade. Então, o nome dessa funcionalidade aqui não é listar produtos? Então, eu vou vir para cá e vou criar listar produtos comp. Listar produtos comp. E aí, dentro dela, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o... deixa-me ver. Eu vou criar aqui o objeto. Onde é que está o objeto? Eu vou criar o objeto aqui, ó. Eu vou criar o objeto, que é listar produtos tela, né? Que é a classe de tela. Eu vou aqui, ó, listar produtos CTL de controle. E nós vamos fazer assim. Eu vou botar uma nova porta, que é um ponto de saída, tá? Eu vou botar uma nova porta aqui, botei uma porta aqui, e vou dizer assim, ó, essa porta, né, o listar controle, não, vou fazer assim, deixa eu cancelar aqui. O dependência. Espera aí. Dependência. Aí agora tá, amarrou ali a porta. Deixa eu tirar isso. Delete, pronto. Então, a dependência, ó, o controle vai acessar a porta e essa porta, ela tem uma dependência, dessa interface. Então, olha, se você olhar aqui, ó, o listar produto controle, ó, chama o método recuperar produto da fachada. E a fachada é que chama o produto DAO, o produto aqui escondidinho e tudo mais. Então, o listar produto controle chama o método da interface. O método da interface é implementado por uma fachada que interage com esse mundo interno. Entendeu? Então, ó, bom fazendo assim, ó, que fica tudo acompanhadozinho aqui. Regis, mas e se eu fosse fazer agora o listar receita? Beleza, não tem problema. Eu vou entrar aqui, criar um componente, listar receitas, comp, né? Desculpe, comp, né? Eu vou pegar agora vou criar os objetos lá dentro, vou criar os objetos, que eu vou chamar de listar receitas tela, aí vou puxar esse bichinho aqui. Claro que as ferramentas às vezes têm algumas limitações, tá certo? Ok? Tá? E aí, listar receitas controle. Aí a mesma coisa, eu vou criar uma porta aqui, né? Uma porta bem aqui. Ela vai ter, ó, o listar controle vai para a porta e essa porta nós vamos associar. Olha que legal. Ela também vai estar usando essa mesma receita. Regis, agora eu quero fazer, ó, a receita DAO já está aqui, ó, a receita DAO. Regis, mas agora nós temos que fazer o incluir produto comp. Então vamos fazer o incluir produto comp. Aí o incluir produto comp, pessoal, ele também vai ter uma classe de tela. Ele vai ter uma classe de tela. Incluir produto comp, né? Vem para cá. Vamos puxar esse controle, aumentar ele para cá. Vamos puxar ele para cá. Puxar para cá. Vamos colocar outro objeto, que é o
incluir produto comp, desculpe, está errado, é ali de cima também. Aqui é o incluir produto controle e aqui é o incluir produto tela, né? Então a gente vai fazer assim. E aí eu vou colocar uma porta aqui, uma portazinha, que é uma porta de saída ou uma porta de entrada, ó. Aqui ele não conseguiu pegar, é falha da ferramenta, ó. Isso aqui era para ser para cá, ó. Então vamos fazer o contrário, vamos puxar isso aqui para cá. Isso, garoto. E aí, né, nós vamos fazer o quê? A dependência desse para esse, beleza? E nós vamos ligar, né, a dependência aqui de novo a esse cara aqui. Beleza? Show de bola. Opa! Ele não botou para cá, né? Ele não botou para cá. Bem, as ferramentas, né, tem algumas limitações. A gente tem que... Beleza. Seria assim. Tá certo? Então, esse aqui é que a gente vai, à medida que a gente vai desenhando as classes e tudo mais, a gente vai colocando eles aqui no diagrama de componentes. Tá legal? Pessoal, aí isso aqui, ó, eu vou já dizer no diagrama de implantação que a receita vai ser implantada numa máquina no servidor de back-end, no servidor, e isso aqui vai ser implantado, vai rodar na máquina do usuário. Isso aqui vai rodar na máquina do usuário. Digamos que isso aqui foi implementado em React, isso aqui foi implementado em Angular, né? Isso aqui vai rodar na máquina do cliente, enquanto que isso daqui vai rodar no servidor back-end, servidor de aplicação, lá na nossa empresa. Tá legal? Beleza? Então, esse aqui é o diagrama de componentes. Então, vamos falar de alguns elementos. Componentes, subcomponentes, classes, objetos, classes, portas, que são pontos de entrada ou de saída. Nós temos uma interface, que é a notação bola-soquete, né? Essa interface que é uma bolinha, que é a interface que é oferecida por esse componente para o pessoal poder usar. Então, assim, quais são os métodos que eu posso usar desse componente? Só os métodos que estão aqui expostos na interface. E aí nós temos o socket aqui, ó, que são as interfaces requeridas, né? Então eu tenho listar produto controle, que requer, ó, através dessa setinha, que eu vou já falar o que é, ela requer, né, essa interface, os métodos dessa interface, ou algum método dessa interface, para ela poder interagir com esse método. Então, essa daqui representa essa notação bola-socket, a bola representa as interfaces exportadas, disponibilizadas, e o socket representa as interfaces que são exigidas para o funcionamento desse outro componente listar produto. Então, quais são as interfaces que eu vou requerer? Que eu preciso. Então, eu digo aqui, são os métodos da interface e minhas receitas fachada. E essas setinhas aqui, ó, são conectores de delegação. Para que que elas servem, Regis? Para dizer assim, ó, a classe controle é que requer esses métodos que são implementados pela receita. A classe controle daqui requer esses métodos que são públicos, que são implementados pela minha receitas fachada. E assim sucessivamente. Regis, eu posso ter outras portas aqui, só com métodos de outras portas não, desculpa, outras fachadas? Pode. Uma fachada só para métodos de relatório, uma fachada só para consulta. Então você pode ter outras fachadas aqui saindo dessa porta e implementadas por outras classes de fachada. Minhas receitas, relatório, fachada. Minhas receitas, consulta, fachada. Teríamos outras classes de fachada aqui dentro, com outras interfaces aqui disponibilizadas. Beleza? Então, esse é o nosso diagrama de componentes. Então, ele pensa muito em quê? Em reuso, né? Isso aqui, Regis, eu posso utilizar as minhas receitas para outro cliente? Pode. Você usa o back-end e só cria as telas com a cara
dessa nova empresa, desse novo cliente. Mas aí você reusa tudo.